Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma edição do projeto Pé de Vista Universitário, que vem trazendo durante esse isolamento social temas ligados, seja a gestão acadêmica pelo lado dos gestores, pelo lado dos professores e também dos alunos. Hoje nós vamos ter um tema bem interessante que nós vamos tratar especificamente a situação dos cursos de direito durante essa pandemia. E para isso nós vamos receber o presidente da Comissão de Relações Acadêmicas da OAB, Léo Félix, que vai trazer toda a sua experiência como aluno, como pós-graduando e agora como a pessoa responsável por fazer exatamente essa interface entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o público universitário. Então, sem mais delongas, deixa eu logo convidá-lo aqui, que ele já entrou, e dizer que vocês podem ir participando também através de perguntas e comentários aqui no chat, tá? Deixa eu chamá-lo aqui. Acho que caiu. Léo Félix já entrou. Deixa eu encontrá-lo aqui. E eu peço também a vocês que essa setinha que alguns chamam de aviãozinho, que fica aqui embaixo da tela, através dela vocês podem ir chamando outros convidados também para prestigiarem a live, tá bom? E as perguntas e colocações que vocês colocarem, na medida do possível, nós já vamos respondendo ou deixamos para o final. Bom dia, Ué, Leandro Félix, tudo bem? tudo bom, menina? Tá me ouvindo? Estou sim. Primeiramente, Pronto. as boas-vindas em nome do projeto Pé de Vista. Eu quero agradecer você ter dispensado essa parte do seu tempo aí, que a gente sabe que quem advoga, e logo você que faz duas pós-graduações nesse momento de isolamento, está às vezes até mais atarefado do que em tempos normais. Então, quero agradecer, dizer que é uma honra lhe receber aqui. Nada que é isso. Eu que agradeço o convite do Pé de Vista. Eu já acompanho vocês há muito tempo, né? Aí, Marco Aurélio, Renata, Léo Moreira, você é uma grande parceira da comissão, né? Um presente que a OAB me deu nesse tempo em que eu estou como presidente da CRA e sempre que precisar, estamos à disposição. Perfeito. Deixa eu lhe apresentar aqui ao nosso público. Gente, Leandro é advogado, presidente da Comissão de Relações Acadêmicas da OAB de Pernambuco, coordenador de Relações Institucionais do Instituto Ergídio Ferreira Lima, pós-graduando em Direito Eleitoral pela PUC Minas e Processo Civil pela ESA Nacional UCAM. Leandro, vou lhe chamar de Léo, que está aí pela Pode intimidade, chamar de Léo, pode chamar de Léo. sabe da sua participação ativa e da retaguarda que você dá aos estudantes de direito. Nesse momento agora, como fica a situação dos cursos jurídicos nessa pandemia? O que é que você tem acompanhado? Primeiro, a situação pegou todo mundo de surpresa, né? A gente não imaginava que íamos passar por essa situação. E eu trouxe aqui alguns dados de algumas pesquisas que eu tenho feito em relação a essa questão. Antes da pandemia, na verdade, a gente tem uma realidade hoje de existir mais de 1.755 cursos de direito em todo o país. Então, muitas vezes, esses cursos eles não têm qualidade, né? É uma realidade, infelizmente. E aí, quando a gente passa para essa situação de pandemia, a gente nota que as faculdades elas começam a se movimentar, elas começam a ter que se reinventar, como todos nós estamos tendo que fazer. E aí, o que eu tenho acompanhado é um grande esforço, né, de instituições para tentar fazer com que o aluno ele tenha o mesmo rendimento e o mesmo aproveitamento que ele teria se fosse numa aula presencial. Porque a gente sabe que é muito difícil, inclusive porque tem determinados professores que não têm facilidade com a questão, né, do computador, da internet. Então isso às vezes dificulta um pouco.
Então, acho que diante desse cenário que a gente está vivendo, que a gente está saindo, e espero que saia definitivamente, acho que é o momento de todos se ajudarem nessa questão. E aí, até recentemente me perguntaram se existiria a possibilidade do curso presencial ele morrer, né? Do curso de Direito, a gente sabe que existe um movimento muito grande do Ministério da Educação para que possibilite a maior quantidade de cursos se tornarem online, né? EAD. E aí a gente esbarra em alguns pontos. Temos a questão de que nem todo mundo tem acesso à internet. Né? A gente sabe hoje que o Brasil, apesar de ser um país muito rico, e aqui em Pernambuco a gente tem um polo tecnológico muito desenvolvido, né, que é o Porto Digital, a gente ainda não tem, a gente não consegue garantir internet para todo mundo. E isso aí é um obstáculo muito grande. Além disso, eu também entendo que o curso de Direito, não por ser advogado, mas o curso de Direito ele tem uma particularidade muito grande. Ainda que a gente tenha uma migração possível para o EAD, a gente não vai se tornar totalmente online, porque a gente tem disciplina de prática. O estudante ele precisa ter esse contato, né? Então, eu tenho defendido que, por algum motivo, se vier a acontecer, porque é uma realidade, vários cursos hoje em dia já estão indo para a questão, para um ambiente EAD. Se isso acontecer, o curso de Direito ele não viria a ser um curso EAD puro, ele viria a ser um curso semipresencial, né? Justamente por conta dessa particularidade. Mas também é interessante observar o seguinte, que nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente percebe que muitos estudantes, né, dessa nova geração aí, apesar de terem um contato melhor com a internet e com a questão online de rede social, eles têm buscado e têm mostrado a necessidade do presencial. Ou seja, o presencial ainda é muito forte, né? Acho que é uma tradição nossa, do brasileiro, do pernambucano. Eu acho que a gente tem essa coisa, essa necessidade, até para o network é muito mais fácil. Eu faço, como você me falou aí, eu faço 2 pós-graduações e as 2 que eu faço são online. E a gente nota, eu prefiro o presencial, não nego. Mas faço online, até por experiência, e realmente existe um choque de realidade muito grande, porque apesar de você ter a facilidade, o baixo custo, de poder acessar a todo momento, poder montar seu horário, o contato que você teria com o professor, se ele tivesse presencial, é totalmente diferente. E você sabe, Emília, que o network na profissão da gente é muito importante, né? É uma coisa extremamente importante. Então, o EAD ele dificulta um pouco essa interação entre estudante e professor, entre docente e discente, né? A gente tem, e na profissão do direito, isso é extremamente necessário, porque é no caminho da faculdade que a gente vai formar parcerias, né? Eu sou grato a alguns mestres que me guiaram nessa caminhada. Fábio Porto, que é presidente da Comissão de Estágio de Exame de Ordem, nosso conselheiro seccional, foi meu professor na graduação. Fábio Milhomens foi meu professor. Marco Aurélio não foi meu professor, mas eu conheci na caminhada, você também. Então, assim, são pessoas que a gente vai conhecendo durante o período acadêmico e aí a gente vai formando essa rede de contatos e hoje estamos todos nós trabalhando, né, na militância da OAB. Então, basicamente, eu acredito que nós vamos ter que nos reeducar, como a gente já vem fazendo, né? Os cursos, eles já vêm procurando uma forma de alinhamento para que os alunos eles não percam não percam a qualidade do ensino. E a gente está passando agora, a gente sai do pandemia e vai para o pós-pandemia, que vai ser outra realidade. E aí existe a dúvida se no segundo semestre as faculdades elas vão já iniciar o presencial. Saiu recentemente uma portaria do MEC estendendo, né, a autorização para que as faculdades presenciais elas ficassem até o 31 de dezembro de 2020 nas aulas online. Então a gente tem aí essa situação de saber como é que vai se dar. Será que a gente vai estar preparado para inserir esses alunos
de volta à sala de aula presencialmente. E tem um ponto importante. Muitas faculdades, você sabe, você já foi coordenadora de curso, cada faculdade tem um perfil de aluno. Então, a gente tem faculdade que tem, numa sala de aula, 60 alunos. Tem faculdade que tem 20 alunos. Então, são realidades diferentes em que precisa ser pensado. Como é que eu vou colocar 60 alunos e respeitar o distanciamento social de forma presencial? Para uma faculdade que só tem 20 alunos em sala é mais fácil, eu acredito. Mas para uma faculdade, para uma instituição de grande porte, que tenha em seus períodos, principalmente nos períodos iniciais, em torno de 60, às vezes 70 alunos, isso dificulta bastante. E aí talvez essas faculdades elas prefiram continuar no modelo EAD até o final do ano. Verdade. Eu quero pedir licença aqui, dar um beijo grande para a Neida, coordenadora do curso de Direito da Estado. Isso, Neida, conheço. E registrar também aqui que Kelly disse que deve muito aqui na professora Renata Cortez, que eu sou fã também, Kelly. Sou do... Pois é. Ela é uma das fundadoras aqui da revista e, de fato, ela é quem vem o modelo presencial e a gente recebendo coordenadores, até o Marco Antônio, e eles falavam exatamente dessa questão pelo ângulo do docente, né? Do professor, que era aquele professor que já vinha com formação da aula presencial e, de repente, sem ter tido esse tempo de adaptação, que não foi por culpa da instituição, não foi por culpa do Ministério da Educação, foi realmente pelo acaso de ter acontecido essa questão do Covid-19 e por medida de segurança, ele ter que migrar para as plataformas online, né? Seja chamando de aula remota, seja chamando de AD, que tem verificações próprias. Então, o primeiro desafio foi conseguir passar essa necessidade para o professor. Muitos professores, por exemplo, o professor Renato Cortez, o doutor Marco, a gente já trabalhava esse formato de AD há mais tempo. Olha aí, falando nele, o professor Marco Aurélio. Olha aí, chegou. Minha referência. Sempre eu faço esse momentinho, esse ritual nas nossas sessões. É importante. Agradecendo a visão de Marco Aurélio, de Renato, Sabrina, Cristiano, de abrir esse espaço para o período universitário, exatamente para a gente discutir e tentar evoluir um pouco nessas aflições, principalmente nesse momento de isolamento social. Então, obrigada, Marco. Acabamos de fazer um elogio de uma das espectadoras aí, a professora Renata, que eu chancelei total. Então, diante disso, a própria postura do professor teve que passar por essa adaptação, até aquele professor que ainda tinha um de barreira atitudinal em relação às tecnologias, até a pedagogia ativa dentro de sala de aula, agora ele vai ter que se adaptar a um outro ambiente tecnológico, esse ambiente virtual. E, até por questão contratual, não era um ambiente que o aluno do presencial, existe essa polêmica muito grande, quando vai ser utilizado, já tivemos algumas liminares, Mato Grosso, se eu não me engano, existem alguns que estão em processo histórico já para conseguir um curso de Direito 100% em EAD, né? Mas enquanto não se tem, a gente sabe que tem cursos de tecnólogos em serviços jurídicos e notariais, né? Enfim. Mas esse aluno que começou no presencial não tinha necessariamente as expertises de entrar para o online. Então, eu vou te perguntar, eu perguntei muito aos outros que tiveram aqui em relação ao professor, o que ele devia fazer para se adaptar a essa nova realidade. Léo, eu pergunto a você, toda essa vivência com os alunos universitários de direito, principalmente em Pernambuco, o que o aluno fazer num momento como esse, que não principalmente o aluno de direito, que já tem esse perfil questionador, tem esse perfil que eu acho lindo, eu sou apaixonada pelo direito por isso, que é né, a luta pelo direito. Para esse aluno ter seu curso 100% presencial. E hoje, uma das alternativas que o Ministério da Educação deu foi exatamente transformar para essas aulas remotas. O
que é que você aconselha esse aluno para ele passar a acompanhar tema que para o qual ele também não teve que estar necessariamente preparado? É interessante que, recentemente, o Conselho Federal impetrou, né, no STF com ação justamente para tentar, você falou aí da questão de autorizações de cursos online, para justamente tentar suspender a autorização de novos cursos e também congelar, né, durante 5 anos. A gente sabe que o curso de medicina vinha passando por um inchaço muito grande e conseguiu, né, que durante 10 anos os cursos de medicina não poderão ser abertos mais, e aí o Conselho Federal da OAB tem tentado fazer com que essa realidade também venha para o nosso ambiente, justamente pela profusão de cursos que a gente tem. E aí se notou o seguinte, que mesmo no período de pandemia, o MEC ele continuava a fazer as autorizações de curso, e um dos procedimentos para essas autorizações é uma visita em loco nas unidades. Só que como a gente estava no período de isolamento, e a gente ainda está no período de isolamento, então essas visitas em loco não poderiam ser feitas. E mesmo assim o MEC estava autorizando. Então o Conselho Federal entrou com a ação, né, junto ao STF, tentando barrar essas autorizações e pedindo esse congelamento justamente para tentar diminuir ou pelo menos fazer com que a gente parasse e pensasse como é que está sendo feito o ensino jurídico. E é interessante que, e aí para o público que está assistindo a gente saiba, todas as seccionais da OAB, todas as 27 seccionais e algumas subseccionais aqui em Pernambuco, a gente tem a de Caruaru e a de Recife, que aplicam prova do exame de ordem. Elas têm também comissões de ensino jurídico. E essas comissões de ensino jurídico são responsáveis por emitir um parecer opinativo em relação à autorização ou não, à viabilidade de autorização para a instalação dos cursos de direito. E interessante que dos pareceres, acho que em torno de uns 600 e poucos pareceres, apenas 2 do Conselho Federal deram parecer favorável para a criação dos cursos de direito. E por quê? Nessas visitas se observou que não existiam bibliotecas dentro da instituição, que não existia um núcleo docente estruturante, né, estável, né, e aqui eu trouxe algumas coisas: baixa qualidade, inexistência de biblioteca, ausência de instalação de NPJ, ausência de conteúdos obrigatórios, corpo docente deficitário. Então, assim, é uma realidade que os cursos jurídicos estão vivendo muito grande, e essa situação da EAD, ela vem também para, acho que, agravar um pouco a situação. Em relação aos estudantes, o que a gente tem orientado enquanto comissão é de que eles não... que eles tentem manter um ritmo de estudo como se estivessem no presencial, né? Que eles criem um horário de estudo. Quem não tem horário de estudo, que se habitue a fazê-lo, para justamente ele ter a noção, para que ele não perca o ritmo. A gente sabe que o nosso cérebro ele é condicionado a determinadas ações, e para aquele estudante que fez o contrato presencial, que quer ter aula presencial, que sente essa necessidade, é muito difícil estar no EAD. Então, é um esforço mútuo, né, de ambas as partes. As faculdades têm feito um esforço e os professores têm feito um esforço, e os alunos também têm que fazer, porque, na verdade, é uma situação atípica. Então, o que a comissão tem orientado é que realmente ele tire um horário de estudo, ele mantenha aquela rotina que ele já tinha antes de toda essa situação acontecer. É muito importante que ele saiba que a mesma situação que ele está passando, todos estão passando. Inclusive, se está difícil para ele, também está difícil para os professores, né? Então, eu acho que é o momento da gente se unir, realmente, em relação a essa situação. Perfeito, Léo, e foi muito bom esse assunto que você trouxe sobre essa questão de autorização para novos cursos de direito, principalmente num momento peculiar como esse que nós estamos passando. Assim, curso de direito, pouquíssimos cursos, assim como o de medicina,
que para a autorização precisa do parecer do órgão de classe, né? Por quê? Porque vai se dar um parecer e daqui vai ter contexto. Eu já pareceres das comissões da OAB são exatamente no sentido de levar em consideração que naquela área, naquela circunscrição, já existem outros cursos de direito, quantos alunos, quantas vagas são disponíveis para saber se realmente há uma necessidade logística de mais uma faculdade para oferecer o curso. Por quê? Exatamente por uma onda de acesso muito grande que houve de cursos, e muitas vezes, como a gente depende do executivo, do Ministério da Educação, para essa autorização, muitas vezes, apesar da lei ter todo sentido, a LDB, de tudo fazer sentido, a exigência do órgão de classe, muitas vezes esses pareceres da OAB são menosprezados. E são pareceres, assim, todos que eu acompanhei, extremamente bem feitos, extremamente fundamentados sobre a necessidade ou não naquela localidade de uma nova faculdade, né? Mas nós sabemos que existem muitas outras questões, questões políticas, questões financeiras, e muitas outras forças que agem e, infelizmente, muitas vezes menosprezam o parecer da OAB. E aí é interessante notar que o parecer da OAB, embora muito bem fundamentado, como você disse, embora muito técnico, ele só tem caráter opinativo. Exato. Junto ao MEC, ele não tem um caráter obrigatório. E é uma luta muito grande do Conselho Federal para que esse parecer ele se torne obrigatório. Exato. Porque justamente, como você bem falou, são bem fundamentados, são técnicos, conhecem a realidade, vêm para cá. A gente hoje tem aqui em Pernambuco, acho que da última vez que eu tinha olhado, nós tínhamos 69 cursos de direito abertos, autorizados. Eu acho que se eu for olhar hoje, acho que já tem mais uns 5. Mas, então, é uma luta também muito grande da OAB, né, enquanto OAB federal, para tentar diminuir a quantidade de esse inchaço que a gente tem hoje. E é importante também que o estudante, né, que esteja aí já saindo, que vai entrar para fazer o curso de Direito, ou que esteja na metade, ou enfim, já esteja no final, ele entende que enquanto a gente não consegue mudar essa realidade de diminuir a quantidade de cursos para poder dar uma qualidade melhor em determinadas situações, é importante que ele procure se reinventar. E é outro conselho que a gente tem falado bastante, o curso de Direito é um curso muito aberto. Então, a gente tem nichos de atuações imensos. Tem ramos do direito que estão aí se descobrindo nesse momento. Então, acho que é a hora do estudante que está já na metade do curso, ou que já está no final, já ir se preparando, pensando nos novos nichos de atuação que ele pode fazer. A gente tem a questão, que a Amanda estava aqui, né? Que é tabelinha substituta de Renata Cortez, braço direito lá, minha namorada também está aí como na parte de direito notarial, registral. Então a gente tem a questão do direito imobiliário também, a gente tem a questão do direito marítimo. E aí eu sempre cito Ingrid Zanella. Eu costumo dizer que Ingrid, eu acho que é a maior referência que a gente tem aqui no estado de direito marítimo. Isso, então, o país. Do país, justamente. Então são nichos que vão se apresentando em determinados momentos de crise. Então, acredito que o momento da gente repensar aonde a gente quer atuar, claro, a gente sabe que quando o estudante ele entra na graduação, ele vai sempre para direito civil, penal, consumidor, né, família. Verdade. E até porque na graduação a gente não tem uma mudança muito grande de grades. É uma realidade também que eu sinto e senti também na minha graduação. A gente sabe que, por exemplo, na Universidade Federal, a gente tem a possibilidade de inserir determinadas disciplinas eletivas, né? Então a gente pode ter um contato maior, por exemplo, com direito marítimo. Já nas faculdades privadas, a gente não vê um pouco dessa flexibilidade. As grades são mais fechadas. Então a gente sai da faculdade sempre com aquelas disciplinas. Então, por exemplo, eu faço pós-graduação em Direito Eleitoral porque eu gosto da parte política e tal. Então, eu senti um pouco quando eu entrei na pós, porque é uma outra realidade, né? Talvez se eu tivesse o contato com a disciplina na minha graduação,
Então seria muito mais fácil. Então são nichos que vão aparecendo e mostram a necessidade das faculdades reinventarem suas grades curriculares, inserirem disciplinas eletivas para que os estudantes tenham mais contato. A gente tem a questão do direito digital que está aí. Recentemente, eu até descobri, até o próprio direito eleitoral tem uma parte de direito digital. Então, o direito está sempre se reinventando. E é importante que o estudante ele acompanhe essa modernização para lá na frente ele se tornar um profissional completo. Porque quando ele é inserido no mercado, vão ter outros colegas também na mesma situação. Então, o que vai garantir o sucesso dele é a forma com que ele vai lidar com os problemas. Então, se eu entro no mercado apenas como mais um advogado, então eu vou ser mais um advogado. Mas se eu entro no mercado com a vontade de aprender novos nichos, de já delimitar as atuações que eu quero fazer e mirar em algo. Então, por exemplo, vamos supor, eu saí, então eu tenho familiaridade, direito marítimo, eu quero aprender direito marítimo. Então eu vou ali, eu vou me especializar, eu vou tentar encontrar um escritório que vivencie isso para que eu passe a ter a propriedade sobre o assunto e aí o resto, o destino ajuda. Mas eu acho basicamente isso. Nesse momento que a gente tem uma realidade tão grande de cursos e uma quantidade tão grande de advogados, o que vai fazer a diferença e o sucesso, eu acho que basicamente é isso. É você delimitar a área que você quer fazer e ser bom naquilo que você faz, né? Infelizmente, acho que no começo a gente geralmente pega tudo, né? Genérico, clínico geral, mas com o tempo você vai reduzindo e aí você vai vendo aquilo que lhe é mais familiar. E aí você vai se especializando e daqui a um tempo se torna uma referência naquela determinada matéria. Verdade. Do direito. E é muito interessante você falar essa questão, Léo, dessas disciplinas que são eletivas, são optativas em algumas faculdades. A faculdade vai ter a proposta, lança seu projeto de curso para autorização. A faculdade tem o curso de direito traçado ali na faculdade, tem que ter essas tradicionais, direito civil, direito penal, clássicas que nós temos, e existem também, e o Ministério da Educação coloca como obrigatórias, não por serem as clássicas, mas pela política nacional de educação que ele quer tornar naquele momento histórico. Assim, por exemplo, o direito nacional, as questões raciais, né? Então, as faculdades ficam obrigadas a trabalhar dentro dos seus conteúdos, mas isso fica, existe um campo grande que fica pela liberalidade da gestão universitária naquele momento histórico de se escolher algumas optativas, por exemplo. E isso vai compor a grade, tá? Mas, e uma coisa que eu quero tocar contigo agora é essas grades podem ser revisadas, né? Se sai uma diretriz nova do Ministério da Educação para aquele curso, a grade tem que sofrer as adaptações para se adequar. Como são feitas essas adaptações? Tem que ter o núcleo docente estruturante, o NDE, que são professores que devem ser pagos em horas de pesquisa para estudar melhores formações de grade, por exemplo. Infelizmente, algumas faculdades não respeitam, mas em tese é para isso. E nesse momento, as faculdades que abrem para a gestão participativa do aluno, nada impede que a faculdade faça reuniões com aqueles alunos para saber os anseios deles, né, em relação às disciplinas e para formar esse time de optativas, por exemplo. Então, nesse momento, eu quero falar contigo, Léo, exatamente sobre o perfil do aluno de direito. Eu falei aqui de ERIN, a luta pelo direito, né? Geralmente, quando escolhe o curso de direito, já é porque você é aquela pessoa questionadora, aquela pessoa que não aceita a injustiça. Eu lembro que eu queria ser publicitária, né? Passei a vida inteira ser ou presidente da República ou publicitária, né? Fácil publicitário. E eu lembro que quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, e no meu tempo, viu, já faz um tempinho, a gente tinha que comprar um manual, preencher várias páginas, um questionário imenso, aí ficava numa manual, e depois para ir fazer a inscrição.
E eu lembro que quando eu cheguei em casa, minha mãe, finada, já, infelizmente, disse, eu já comprei o seu manual e eu já preenchi sua ficha de inscrição. Eu disse, foi. Aí disse, foi. Eu disse, não, mãe, tu preenches errado, tu faz fazer publicidade. Isso eu com 17 anos. Ela disse, não, minha filha, você tem que fazer direito. Aí eu disse, por quê? Aí, claro que as questões positivas, porque meu pai e minha mãe eram, e meu único irmão achou de fazer a engenharia direito também. Com a caçula, tinha gente. Aí ela, você deve fazer o curso de direito, porque quando você tinha 6 anos, assim que você aprendeu a escrever, a primeira coisa que você escreveu foi contrato de mesada de painho para com Maria Emília, né? Aí ela disse, já raciocinava assim, realmente, até numa escolha do curso, e foi uma coisa que deu certo, né? Eu entrei com raiva, lógico, não, assim que eu chegar no terceiro período, vou ter meu estágio, vou juntar meu dinheiro e vou embora. Fui ficando até hoje, não me imagine É, coisa. Amo ter meu para pagar um bom publicitário, um bom web design, né? Realmente eu não teria essa outra expertise. Então, eu acho que é muito do perfil de direito. Na minha vida universitária, eu fui do diretório acadêmico, né? Então, essa questão do estudante universitário, acompanhar a gestão universitária, eu sei que você também tem esse histórico, né? Muito essa questão política estudantil e tal. Como você aconselha esse estudante de direito interagir com a gestão universitária mesmo, né? Porque a gente sabe que nos colegiados tem que existir um aluno, pelo menos uma representante de aluno, que infelizmente algumas faculdades pegam aquele aluno que já é funcionário da faculdade porque tem algum tipo é. de, né? Essa vida universitária de diretório estudantil, como é que você vê para o estudante de direito e nesse momento que não está podendo haver esse contato físico? Estão funcionando esses diretórios, essa representatividade? O que você tem? Eu tenho basicamente uma história assim parecida também em relação a esses movimentos, desde o meu ensino médio, meu fundamental, que eu acho que agora nem é mais fundamental, são outros nomes, que eu tenho essa vivência política institucional aí que você falou. E na graduação, logo quando eu entrei, de cara no primeiro período, e a gente sabe, quando a gente entra no primeiro período, né, que é toda aquela descoberta e tal, e aí eu fui ser vice-líder de turma. Comprar logo um vadimécum para dizer que é estudante de direito. Inclusive, quando eu fui entrar, eu perguntei até a um amigo meu que já estava na metade do curso se tinha que comprar o vadimeco logo. Ele disse, não, não faço não, senão vão rir de você. Porque você não vai ter o contato. Então, é bem interessante. E aí, no primeiro período, logo, eu fui incumbido de ser vice-líder de turma, né? E essa liderança me acompanhou até o 10º período da faculdade, basicamente. No meio do curso, eu fui vice-presidente do diretório. A gente achou por bem reativar o diretório, né, da faculdade. E aí a gente encontrou um apoio tanto da coordenação e até da própria direção da instituição, né? A gente teve esse apoio. Então, eu fui vice-presidente e fui presidente do DA. E depois, quando terminei, ainda queriam que eu fosse líder de turma, mas não tinha condições, não. Aí já era para ir embora, já era o AB, já tinha que virar a página. Mas de extrema importância esse contato entre estudante e instituição. A gente sabe, como você bem falou, que existe às vezes a instituição ou ela não quer que aquele movimento estudantil exista, ou ela escolhe de alguma forma um estudante que seja funcionário da instituição, né? Para ter aquele controle. Mas é importante que os estudantes estejam perto desse contato acadêmico e principalmente das coordenações de curso, né? Muitas vezes, e algumas vezes, eu era até um pouco criticado por isso, né? Porque eu vi a coordenação e minha coordenadora, minha sempre coordenadora, Carol Fernandes, a gente era muito ligado. Então, no sentido de eu não via a coordenação como um obstáculo. Nunca tratei a coordenação como um obstáculo. Pelo contrário, eu sempre tentava trabalhar em conjunto com a coordenação, claro, onde dava para trabalhar, né? Graças a Deus a gente tem uma abertura muito grande. Então,
E muitas vezes me perguntavam por quê. Ah, por que você não vai lá, briga com a coordenação? Eu disse, olha, a coordenação é só o meio, é a metade do caminho, né? Existe toda uma estrutura e que a coordenação tem que obedecer. Então, existe uma reitoria, existe uma diretoria, existe o dono da instituição. Então, na época era a Carol, então Carol está ali, mas ela está cumprindo a determinação, né? Ela está fazendo a orientação superior, então a gente não pode ir para ela, a gente tem que, se tiver que brigar ou se tiver que sentar à mesa, a gente tem que trazer a coordenação para perto da gente para ela ser um mediador, né? Entre os estudantes, no caso, entre os diretórios acadêmicos, né? Que representam os estudantes, a coordenação e a instituição. Porque, na verdade, e você sabe, você já foi coordenadora de curso, você sabe que quem vê a realidade do aluno e quem conhece a realidade do aluno de perto, em loco mesmo, são os coordenadores, os representantes de tudo. Exatamente, os representantes e os diretórios acadêmicos. Uhum. Então, são esses os atores que mais conhecem a realidade e os perfis desses estudantes. Verdade. A gente, ano passado, pela CRA, a gente fez um encontro, foi o primeiro encontro de diretórios acadêmicos, e foi um sucesso. A gente trouxe Jaime Asfora e alguns outros palestrantes. A gente começou em torno de umas 5 horas e terminamos quase 10 da noite. E foi interessante porque várias instituições não têm ainda diretório instalado, mas têm os conselhos de líderes de turma. E esses líderes se mostraram extremamente interessados em interagir, né? Tanto com a OAB quanto com a instituição. E uma coisa que eu falei no dia era justamente isso, de que eles deveriam trabalhar sempre que possível, né, junto com a instituição, claro, sem esquecer do papel que eles representam. E aí, até me mandaram um vídeo recentemente de um momento, disseram que eu queria fechar o meu semestre, aliás, o meu ciclo universitário com chave de ouro, né? A gente fez uma pequena revolução lá na faculdade, com carro de som e tal. Então, assim, ninguém nunca tinha me visto fazer isso, eu fui pacífico. Sempre fui na mesa de negociação, mas naquele momento era necessário. E aí teve carro de som, teve reunião dentro da reitoria, estresse, gritaria, enfim. Todo aquele movimento político que acontece, que faz parte. Ou no Estado. Justamente. Claro que a gente vê isso de uma maneira maior na universidade pública, né? Na universidade pública a gente sabe que existe um fomento maior nessa questão da luta universitária e tal, como a Universidade Federal de Pernambuco, até a própria Católica, a UPE. A gente já muda um pouco quando a gente vai para as instituições privadas, mas ainda assim é possível você fazer uma política estudantil dentro de uma instituição privada, né? Fora dos moldes da Católica. Então é possível você fazer essa atuação. E uma das dúvidas que geralmente o pessoal pergunta é se não tem o risco de ter alguma partidarização, né? A gente vive um momento de polarização política, então, porque, na verdade, o reflexo que a gente tem de movimento estudantil é um movimento trazido pela Universidade Federal, né? Que assim, é um molde aguerrido, tem toda aquela questão de bandeira, contestação, Ateneu. Então, cada um deles, de certa forma, está ligado a alguma ideologia política. E me perguntaram isso no dia do evento e eu disse que era possível. Até porque no diretório em que eu fazia parte, eu tinha pessoas que tinham visão totalmente diferente da minha, né? E uma das coisas que a gente pontuou, até justamente para fazer com que a direção da instituição estimulasse a inserção e sempre tivesse eleições para esse diretório, era de demonstrar que a gente não tinha, que o nosso viés ideológico era o estudante de direito. E a gente não estava ali sendo apadrinhado por nenhum partido, até porque existe aquela questão privada e tal. Então, a gente tentou fazer esse trabalho e trabalhou essa imagem do DA naquele tempo para mostrar à reitoria, para mostrar ao conselho da mantenedora de que o diretor acadêmico, Tobias Barreto, ele não era ligado a nenhum partido político. Né? Ele tinha o papel dele, a missão dele era de representar os estudantes independentemente do que do viés ideológico que tivesse. E o engraçado é que nas 2 vezes em que a gente foi que a chapa se candidatou, fomos chapa única.
Olha, Ninguém queria o trabalho, né? É um trabalho muito cansativo. Você tinha que lidar muitas vezes com um monte de demanda, grupo de líder de turma. Então, assim, nem todo mundo tinha disposição para fazer isso. E a gente foi junto com o Diego Delavaux, né? Diego foi presidente da primeira vez, eu fui o vice, e depois a gente inverteu. Então, a gente fez esse trabalho, fomos eleitos, né? Assim, fomos confirmados por 2 vezes. E eu costumava dizer que, embora a gente recebesse muitas críticas, e a gente recebe sempre, isso aí é algo que a gente aprende a lidar. E talvez, para quem é líder de turma, seja um exercício diário, porque o líder de turma, o representante em si, ele recebe muitas críticas. Às vezes, nem sempre construtivas. Mas eu costumava dizer que, embora que ao final, porque me perguntavam o porquê eu queria ser, eu quis ser do diretório acadêmico, eu quis ser líder de turma, e eu disse que era mais fácil, ao invés de tentar ficar criticando a instituição, tentar arregaçar as mangas e trabalhar para ajudar, né, de alguma forma, para tentar melhorar aquele ambiente. E aí eu costumava dizer o seguinte: se no final, pelo menos uma pessoa, na época eu acho que eram 3.000 alunos, se pelo menos no final uma pessoa me agradecer, eu já estou satisfeito. valeu a pena, né? Valeu a pena, valeu a pena. O bom é que depois que passou essa fase, eu ainda encontro algumas pessoas, mais de uma na verdade, e elas costumam dizer que o nosso diretório foi memorável, né? Inclusive professores que ainda estão na faculdade, eles sempre falam, né? Às vezes que eu converso com eles, dizem: olha, o DA de vocês foi histórico, não sei o quê. Então, assim, para mim é muito gratificante escutar isso, né? Porque não foi só uma pessoa, foram mais de uma pessoa que falaram isso. Na época, acho que a gente tinha 3.000 alunos, os alunos não têm, e na universidade particular, realmente, eles não têm essa vivência política estudantil. Então, na hora de votar, era um exercício muito grande fazer com que eles fossem lá na urna, que votassem e tal. Então, acho que a gente sempre teve em torno de 150, 200 votos, né, de pessoas que conferiam lá, que iam votar. E aí eu dizia também que embora a gente só tivesse essa quantidade de 150, 200 alunos, mas que a gente representava todos os 3.000 alunos da instituição. E a gente conseguiu fazer um trabalho. E aí, para o pessoal que tem essa vontade, que quer fazer, que quer formar o diretório, eu digo que não desista, né? É uma experiência muito enriquecedora, é extremamente importante. A gente sabe que o perfil do estudante de direito e do profissional de direito é de questionar realmente, de correr atrás. Então, para quem tem esse viés e queira formar um diretório, enfim, é importante sim, faça assim. É possível você fazer isso dentro do ambiente privado, você consegue fazer, desde que demonstrando que você está ali única e exclusivamente em prol do aluno, daquela causa, e realmente, eu acredito que você consegue fazer. A gente já está em conversa com algumas instituições que se mostraram dispostas a instalar um diretório, dar toda a autonomia para que eles exerçam a representatividade, né? Que inclusive é uma representatividade que o próprio Supremo Tribunal Federal ratifica, né? A gente sabe que a Suprema Corte é uma grande entusiasta dessa questão da representatividade estudantil. Então, quem quiser instalar um diretório acadêmico e tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a CRA. A gente tinha um projeto, na verdade, esse ano, de fazer uma caravana, até por sugestão de Jaime Asfora, de ir nas faculdades justamente explicar como é que se faz a estruturação, como é que pode ser feito, como é que você pode dar um caráter mais tranquilo, né, na questão de não ser partidário e tal. Mas aí, por conta dessa pandemia, a gente teve que dar um stand-byzinho. Mas é isso. Perfeito, perfeito. E eu acho que é muito perfil tanto de direito, essa questão de política universitária. Inclusive, porque se a própria legislação educacional prevê a participação de um do docente, tanto do discente como docente, dentro dos Isso. órgãos colegiados, é nesse momento que você vai poder opinar sobre as optativas, ainda que aquela grade não lhe afete, mas vai afetar os nossos colegas que estão entrando. E eu acho que a questão da gestão participativa é tudo. Conheço, gosto demais, e sei que ela acaba
advogado, né? Ele está Isso. parte da gestão institucional acima de si, e ele está na linha de frente com o aluno, sabendo qual é o interesse imediato, porque o público universitário, o objeto de mercado é o aluno, né? Então, é o aluno satisfeito e dentro das possibilidades legais, claro que vai trazer uma satisfação. Um beijo para o meu amigo professor André Canuto. Eu estou vendo aqui, André entrou. Então, Léo, a gente falou essa questão e vamos nos encaminhando, infelizmente, para os outros minutos. E O tempo passa. Pois é, quando a conversa é boa, a gente nem sente. E eu queria muito falar com você um assunto também, diante desse grande número de faculdades, diante de algumas faculdades que, infelizmente, não abrem espaço para os alunos participarem mais ativamente da sua gestão, acaba sobrando para a OAB fazer esse filtro de mercado, né? Se o Ministério da Educação tem toda a retaguarda no sentido de filtrar melhor as autorizações para cursos de direito e por isso faculdades, então acaba sobrando para a ordem o dever de filtrar quem está ou não pronto para ingressar no mercado de trabalho. E essa questão do exame de ordem é um ponto nevrálgico, é a pedrinha, muitas vezes, no sapato do acadêmico de direito, né? Do aluno universitário de direito. Então, você, que já é um case de sucesso no exame de ordem, já compõe, tão jovem, exame de ordem, isso é uma coisa, eu sou presidente também da Comissão de Refugiados, e coisa assim que eu sou uma entusiasta de ver alguém tão jovem como você já tem uma função assim e atuando brilhantemente, tanto que nossas comissões sempre fazem trabalho junto, né? Porque você realmente se preocupa dos direitos desse público acadêmico. Então, o que é que você dá de conselho para eles nesse momento dessa grande insegurança? Porque quem passou na primeira fase sabia a data que ia ser a segunda fase, depois trocaram essa data, cancelaram os próximos exames, quem ainda não entrou, não começou a fazer a primeira fase. Então, você tem um recadinho de como se aproveitar o tempo nesse período que a gente ainda tem de restinho de isolamento social, tanto para quem ainda é público universitário e está inseguro em relação ao exame de ordem, como para o bacharel, que já se formou e está nesse limbo, sem poder ingressar ainda como advogado. O que é que você dá de conselho a eles de como aproveitar esse tempo agora? Primeiro, como você falou aí, né, na questão de ser tão jovem, né, enquanto presidente até me disseram o seguinte, que é muito interessante porque geralmente o jovem advogado ele começa pela comissão de jovem advocacia. E eu já comecei presidindo uma comissão, justamente. Eu sou egresso, justamente. Eu sou egresso da CRA desde a minha graduação, então eu já era membro estudante da comissão. E aí, quando eu prestei o exame de ordem, assim que passei, né, quando o presidente Bruno Batista assumiu, em conjunto com o Fábio Porto, né, me convidaram para presidir a CRA. E aí a gente tem feito esse trabalho de aproximação do estudante com a OAB. E um dos pontos importantes é o aluno perceber que o exame de ordem ele não está ali para tirar o trabalho de ninguém. E eu vejo bastante comentário, às vezes, em determinadas páginas de rede social, o pessoal metendo pau mesmo no exame, como se aquele exame de ordem fosse tivesse ali para lhe tirar uma vaga que não existe. Porque, na verdade, não existe vaga para o exame de ordem, é apenas um exame de suficiência, né? Para medir o conhecimento diante... Veja, nós temos hoje até maio de 2020 eram 1.755. Se eu for acessar o site do MEC hoje, acho que deve ter mais algumas autorizações. Então, são 1.755 alunos. Cada faculdade deve ter em torno de 60 a 70 alunos por turma, né? Assim, numa maior. Então, o que é que acontece? A OAB ela precisa ter um filtro e fazer um filtro porque são os profissionais que vão estar no mercado. E a profissão da gente é tão importante quanto a profissão do médico, porque lida com a vida das pessoas, de certa forma. Então, a OAB ela precisa fazer esse filtro. A OAB não está aqui para tirar a vaga de ninguém ou para impedir ninguém de trabalhar. É um exame, como outro qualquer, que não tem. Eu confesso a você que no começo eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Acho que a gente sempre pensa isso. E quando eu estava caminhando para o final da minha graduação,
o que foi que eu fiz? Até por incentivo, né, da minha namorada, que fez o exame de ordem. Inclusive, a gente, da primeira vez, a gente fez o exame na mesma sala. Olha. Né? Ela fez o exame de ordem e ela me incentivou a fazer. Eu estava no meu 9º período fazendo o TCC. E aí ela disse assim, não, faz. A gente fez na mesma sala. Eu não passei, até porque eu estava focado na monografia. E é importante que o estudante, ele quando estiver se aproximando do final do curso, ele comece a delimitar. Porque o 9º para o 10º, as grades começam a diminuir um pouco, mas vem a pressão do TCC e vem a pressão de você já sair com a carteira na mão. Então, eu coloquei como prioridade a minha monografia. E aí era algo até que eu conversava muito com Carol, porque Carol, ela sempre disse, e na visão dela, a prova o aluno só deveria fazer o exame de ordem ou quando ele tivesse ou no 10º, ou quando ele tivesse já concluído o curso. Porque quando chega o 9º e o 10º período, então o estudante ele tende a relaxar a faculdade e se preocupar só com o exame de ordem. Então, eu delimitei que no 9º período eu iria fazer a minha monografia. Até porque se você não passar na monografia, não vai adiantar você ter feito exame de ordem. É verdade, tem a prova. Justamente. Então, eu fiz fiz lá a monografia e também prestei o exame de ordem, mas fiz apenas por experiência. Né? Então, tive o primeiro contato com a prova e percebi que não tinha nenhum bicho de 7 cabeças. E a única coisa, o único conselho é estudar e é focar. Então eu passei no exame de ordem, fui para o 10º período, quando cheguei no 10º, fiz a prova, né, estudei incessantemente, horas de estudo, e aí eu trabalhava, então tinha toda aquela questão, a gente tem que adequar o horário de estudo à realidade da gente, dividir algumas disciplinas. Disciplina, exatamente. Disciplina. Sempre fiz o seguinte, né? Juntei a teoria e a prática, que é muito importante. Então, respondi a questão, e aí a gente tem o OAB de bolso gratuito, que aí você consegue responder algumas questões. Então, eu fui fazendo esse exercício, e quando chegou no dia da prova, passei na primeira fase, consegui passar, acho que com 50 e poucos pontos, eu consegui passar para a segunda fase. Fiz a minha segunda fase constitucional, que aí é outra realidade. Tem uma pressão maior por conta da peça, da matéria que eu escolhi, mas você percebe que não é um bicho de 7 cabeças. Então, para o pessoal que ainda não fez, eu aconselho a entrar lá no site da FGV, acho que você consegue baixar as provas, ver como é a estruturação das provas, você vai ver que você consegue responder tranquilamente. E aí, inclusive, eu tinha um colega meu de trabalho, e o que é que ele fazia? Nos horários vagos dele, ele pegava o exame da prova de exame de ordem e ia respondendo. Então, quando ele chegou para fazer, e olha que ele acho que ele já deve ter uns 40, quase 50 anos. Então, ele fazia esse exercício diário, e às vezes a gente conversava com ele fazia assim, eu estou aqui estudando. A gente via ele estava respondendo no horário do almoço, no intervalo do trabalho, ele estava lá sempre respondendo uma prova do exame de ordem. Quando chegou no final do curso dele, ele conseguiu a aprovação. Porque ele na verdade, ele já estava fazendo aquele exercício. Então, ele começa a conhecer a prova, você começa a conhecer a banca. Querendo ou não, você percebe que as questões, o ritmo das questões são basicamente parecidos. Então, para quem vai fazer o exame, eu deixo esse conselho de puxe as provas anteriores, vão exercitando, sempre fazendo teoria e prática, para os alunos que passaram na primeira fase. Então, em vez de fazer a segunda, continuam estudando também, estão bem pertinho do final. A segunda fase é mais tranquila, e não é, mas... né? Exatamente, é porque, na verdade, é fácil porque você só tem que estudar aquela disciplina. Uhum. Você não tem que, por exemplo, ver direito penal, ética, mas você fica só com aquela disciplina para você fazer a peça. Existe uma pressão maior por conta do código, de onde colocar a legislação e tal. Então, geralmente, o que é que eu aconselho? Na primeira fase, você pode estudar. Até tem gente que consegue estudar só por questão mesmo. E deixa para adquirir um curso de prática na segunda fase. Então, para quem vai fazer a segunda fase, é primordial que tenha um curso de peça, porque ali está a porta, né, de
de entrada para você conseguir sua carteira. Então, para o pessoal que já passou na primeira e vai fazer a segunda fase, continue estudando, né? Eu acho que agora em agosto, a prova está marcada para agora agosto, e a gente teria esse ano, acho que a gente teria 3 exames, e a gente só vai conseguir fazer 2. Então, a gente vai ter a segunda fase em agosto, e acredito que mais uma primeira fase, meados de setembro, novembro. Eu acredito que mais ou menos sejam essas as datas que a gente deva ter. Mas o conselho maior é não deixar de estudar. É de manter o foco, realmente. Não são férias, é isolamento. Não Não são... são férias, não são férias, são isolamento, são isolamento. Então, A gente tende a relaxar um pouco, mas sempre que pode, é importante estar focado lá nos seus objetivos. Léo, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Um bate-papo sempre bom. Vai ficar salva essa live. Um beijo, professora Renata Cortez. Lhe elogiou tanto. Renata entrou. Beijo, Renata. Oi. Então, gente, fica salva essa live. Assistam novamente, passem para os seus colegas, porque foi de uma utilidade pública incrível. Então, eu quero agradecer a você, Léo, essa sua disponibilidade de tempo. Foi uma conversa super produtiva e vou te dar 2 minutinhos aí. Assista mesmo, Renata. Vou dar 2 Eita, ela vai ser do início. minutos. Veja a minha responsabilidade, olha aí. Se despeça em 2 minutinhos. Pronto, não queria lhe agradecer pela oportunidade. Você é uma parceira desde o início, né? Acho que desde que eu assumi essa missão de ser presidente da CRA, você está ali. Acho que o primeiro evento que eu fiz foi com você, foi com sua comissão, foi através de você. Então, assim, você é uma amiga muito querida, né? No hall de amigos queridos que eu tenho, Fábio, Bruno, Marco, Renata, são pessoas que estão comigo ali, sempre apoiando, sempre aconselhando, são minhas referências de profissionais, tanto no âmbito da OAB, quanto no âmbito da advocacia, Léo Moreira. Então, eu só tenho a agradecer e colocar à disposição sempre que precisarem para a gente estar debatendo, conversando e dizer ao pessoal aí que a gente está passando pelo pós-pandemia, né? Mas que a gente não pode deixar de manter os cuidados, né? Sempre usar máscara, álcool em gel. A gente está vindo de um novo normal e nada será como antes, né? A gente sai diferente dessa situação em que a gente está passando. É isso. Muito obrigada. Beijo grande para todos vocês. Acompanhem aí todas as lives. São lives diárias aqui no Pé de Vista. Mais de uma live. Tem dia que tem 4, 5 e todas super produtivas. Então, sigam aí o Pé de Vista. Vamos seguir os conselhos de Léo, que ele é o case de sucesso, né? O mascote lá dos presidentes. Generosidade sua. De competição. E um beijo grande. Vamos esperar, vamos continuar fazendo nossos eventos online. E quando acabar, vamos fazer os presenciais também, porque calor humano é sempre importante. Um beijo grande e sigam aí o Pé de Vista. Tá.